Cheguei, ó, acabou de sair agora, tem meia hora, Famema, ABC e Sírio-Libanês. E a UEMS, a UEMS é retardada essa prova aí. Então ela vai fazer essa outra que acabou, que é mais bonita e vai te revisar, e o conteúdo é o quê? O mesmo, e o que cai numa prova cai na outra. Então nós vamos fazer essas três, porque acabou de sair, depois nós vamos fazer Full Vest, depois nós vamos fazer UEMS, que essa UEMS a gente faz em meia hora, vocês estão entendendo? Então tá. Então pega aí. Me ajuda, essa aqui é qual? A Famema, Amazônia Legal? Qual que é? Qual que é essa a Amazônia Legal? E o povo botou fogo lá na COP30, hein? E os índios invadiram, não vi ninguém preso, hein? Não vi ninguém preso, achei que foi pior que a mulher do batom, hein? Milena, você não perdoa. Não perdoou. Só Deus que perdoa, mas não vi ninguém preso. Posso falar, avacalhar a COP30 é nível e invadir órgão público. Sou contra os dois. Você vê que tem doido de direita e tem doido de esquerda. E que eu te falo que tem coisa que não é política, é coisa de doido. E tem doido em qual lugar? Nos dois. E tem doido que não toma vacina nos dois. E tem doido que quebra as coisas nos dois. Vocês estão entendendo? É doido, do direita e de esquerda. Doido é doido. Todo mundo que é radical é doido. Mas COP30, gente, vocês viram hoje no jornal que eles ainda não assinaram, não fizeram nenhuma proposta para redução do combustível. O que eles estão fazendo lá, gente? Gente, mas estão de férias, estão no resort. Mas esse povo tá de palhaçada, mas o que está acontecendo? Vamos trabalhar aqui, quem vai mudar o país é nós, viu? Que eu já desisti disso aí. Vamos começar com múltipla escolha? E de quem será que é essa múltipla escolha? Essa é do ABC, então vamos começar com o ABC. Pode ser? Então tá, pode ser? Ó, acabou de sair, nem eu vi. Vambora. Se a terça reclamar, você fala, ué, a prova não tinha nem sido feita, como é que você ia fazer na terça? O gráfico mostra a quantidade de mercúrio presente nos tecidos dos indivíduos de 5 espécies que compõem uma cadeia alimentar. O que a gente sabe? Essa substância tem o quê? Ela não é o quê? Biodegradada. Se ela não é biodegradada, o que ela faz? Bioacumulação no indivíduo. E como a matéria vai diminuindo ao longo da cadeia, ela faz bioacumulação. Vocês concordam? Desculpe, ela faz bioacumulação no indivíduo. E como a pirâmide de biomassa vai diminuindo, ela vai fazendo biomagnificação. Vocês lembram disso? Então ela vai estar mais abundante no nível maior. De acordo com a análise do gráfico, nessa cadeia alimentar aquática, a espécie... Bom, para mim, vai no S, põe P de produtor. Vai no P, consumidor primário, T de tatu, consumidor secundário, R de rato, consumidor terciário, Q de queijo, consumidor quaternário, é isso? Então, quinto nível. Então, vamos lá. T é consumidora terciária? Não, secundária. Q é consumidora quaternária? É, né? É essa. Próximo. As endomembranas. Você está em endomembrana? Pensou em endomembrana, pensou na origem do procarionte para o eucarionte. Você tem a primeira etapa, que é a etapa das endomembranas. A membrana que é fluida, ela faz o quê? Canais e surge retículo endoplasmático rugoso, complexo Golgi-Enze, carioteca, lisossomo, peroxissomo. E aí você tem a segunda etapa, que é a endossimbiose. A endossimbiose não é formação de endomembrana. É a formação de mutualismo bacteriano, que é o englobamento da mitocôndria e do cloroplasto. Todos concordam? O que não entra nem na formação de endomembrana e nem na formação do mutualismo. Aqui, ó, endomembrana, aqui, mutualismo. O que não entra em nenhuma aqui e que tem na célula? Citoesqueleto, ribossomo, centriolo e nucleolo. Puta, Milena, por que elas não entram? Porque elas não têm membrana. Elas não são organelas, elas são proteínas. Do que é feito citoesqueleto? Proteína é uma consequência do metabolismo da célula. É um gene, um RNA, é um dogma. E o ribossomo, proteína, RNA ribossômico com proteína. E o centríolo, proteína. E o nucleolo, RNA. Então, isso aqui não veio de endomembrana, nem tem membrana. Isso aqui não veio de
Simbiose. Isso aqui é consequência de metabolismo celular. Tanto é que toda sal tem centríolo? Não. Toda sal tem fuso? Não. Toda sal tem tubulina? Não. Depende, né, do metabolismo da célula. Não sei o que ele quer. Vamos lá. As endomembranas celulares são compostas por fosfolipídios, sim. Você lembra que se a gente estuda a osmose na membrana plasmática, difusão facilitada na membrana plasmática, ela ocorre só na membrana ou em todos? Em todos. Tudo bem? Alocados entre as organelas. Retículo agranular, que é o liso. Retículo granular, que é o ergastoplasma rugoso. Lisossomo complexo golgiense. A figura mostra as possíveis vias de transporte de grifa, fosfolipídio. Fosfolipídio é lipogênese. Quem faz lipogênese é retículo liso. Puta, aquela do Enem era colesterol, eu caí na pegadinha. Gente, quem vai bem nessa prova não vai bem no Enem. Gente, o Espírito Santo é o mesmo, mas os dons são diferentes. O Espírito Santo é o mesmo, mas os frutos são diferentes. Não tem como citar a Bíblia nesse momento. As pessoas têm dons o quê? Diferentes. O que eu falo para vocês? Eu falo que em biologia, por exemplo, você tem a Milenia Dai. Eu falo que eu me esforço, tomo meus remedinhos, peço desculpa, faço minha terapia. A Dai não faz nada. Faço adoração, faço exercício físico, tudo para me manter calma, tranquila, com os meus neurotransmissores. Mas quando eu serei uma Dai? Gente, existe uma carga genética. Então, por mais que você se esforce e faça 1000 questões do Enem, isso aqui é pura VUNESP. 1000 questões de VUNESP, você tem um dom. Então, o aluno que vai bem num modelo, ele não consegue ir proporcionalmente bem no outro modelo. Vocês entenderam? Ele pode ir bem nos dois, mas nunca igual. Então, aquilo era uma pegadinha. Porque aqui ele falava do colesterol, mas de síntese ou de digestão? Digestão, ainda citou colesterol. Então, eu não vi o gabarito. Acho que não soltou ainda, né? Soltou? O que ele deu? Lisossomo? Então, lisossomo. Mas porque ele citou a enzima, ele começou com o nome da enzima, eu já falei, isso aqui é pegadinha. Tá? Agora, aqui não, aqui é lipogênese. Só uma pergunta, se a UEMS pedisse glicolização, que é a síntese do açúcar, seria em quem? Complexo golgiense. Se fosse síntese proteica, seria no retículo rugoso. Mas tá bom, vamos para os itens. Ele fala X, Y, Z e K. X, retículo endoplasmático granular? Não. Tem que começar no retículo endoplasmático agranular. Então, a gente vai ficar com a D ou a E. Y, complexo golgiense, gosto do complexo golgiense. E depois ele manda para o lisossomo. E depois ele manda para o granular? Não, o que ele tá... Eu vou ler de novo a pergunta. As endomembranas são células fosfolipídios que podem ser alocados entre organelas. Retículo endoplasmático granular, complexo golgiense. A figura, peraí, ó, a figura mostra, quero que você me ajude. A figura mostra as possíveis vias de transporte de fosfolipídio entre as organelas. Eu entendi, mas você tá vendo o lisossomo? Necessariamente ele passa pelo lisossomo? Isso que eu achei estranho. Não, ele pode passar. Você pode estar em jejum e pode estar fazendo o quê? Uma autofagia. Você lembra que em jejum, qual sala faz autofagia? Todas. Ela recicla, mas não necessariamente ela vai para o lisossomo. Não necessariamente ela vai. Isso que eu achei estranho. E tem lisossomo nos dois, vocês estão vendo? Esse foi meu ponto. Que é agranular e que é complexo golgiense, ninguém tem problema. E tem que ser complexo granular e lisossomo depois. Por quê? Porque o lisossomo, ele é antes do granular ou depois? Depois. Tem que ser AD de dinheiro. Tem que ser, eu garanto, tem que ser. Você não pode pôr que o lisossomo manda pro retículo. Mas é que o K tá aqui em cima. Então ele tá... Ó, X, Y, aí K, aí do K pro Y e pra cá, Z. Deixa eu só ver a pergunta. A figura mostra as possíveis vias de transporte. Ele não pediu síntese, transporte. Se isso aqui é o complexo golgiense, isso aqui tem que ser o lisossomo. Porque o lisossomo vem do
complexo Golgiense. E eu vou te falar o que eu pensei, você não precisa pensar como eu. E isso faz sentido. Por que isso faz sentido? Porque o complexo Golgiense, ele recebe tanto substâncias do retículo liso quanto do retículo rugoso. Isso aqui está fazendo sentido para vocês? Só que eu marcaria X. Só que um é retículo rugoso, o outro é retículo liso. Quando você olha para a carioteca, você tem o retículo liso, aí você tem o retículo rugoso, aí você tem o complexo Golgiense e você tem o lisossomo. Ou você tem o retículo rugoso, você tem o retículo liso, o complexo Golgiense e o lisossomo. É assim o desenho. É assim. O rugoso primeiro, porque ele está ligado à carioteca, tem os ribossomos aqui. O liso tem enzimas, mas as enzimas ele não produz, vem de quem? Do rugoso. E a bolsa não tem ribossomo em cima. Então a bolsa vem de quem? Do liso. Vocês entenderam? Como é que a gente vê na célula? A gente vê liso, rugoso, complexo, ou a gente vê rugoso, liso e complexo? Rugoso, liso e complexo. Então eu acho que esse vai ser o retículo endoplasmático rugoso, esse vai ser o retículo liso. É isso? Porque o rugoso vai mandar pro liso e vai pro complexo Golgiense. Eu vou marcar isso. Onde tem isso? X, retículo endoplasmático granular. Y, retículo endoplasmático agranular. Mas se for AE, esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. X, Y, complexo Golgiense. Esse aqui é quem? Lisossomo. Bateu esses três? Lívia, isso aqui que eu quero saber, ó, o Y e o Z, esse complexo Golgiense e esse lisossomo, tá em qual alternativa? X, Y, Z e K. Esse aqui é o Z, esse aqui é o K. Gente, como eu sou retardada na interpretação. Ninguém fala nada que eu tô pensando. Desculpa, eu não quero ser rude. Mas é que eu sou muito burra. O K, aqui ó, o Z tem que ser quem? Lisossomo. E o Y, ele tem que ser quem? Complexo Golgiense. Então, nas alternativas, tem um que é complexo Golgiense e lisossomo? AE. Qual mais? Então, tem que ser AE. Então tem que ser AE, porque o lisossomo é o final. Só que você entendeu que isso aqui tá feia, essa questão tá feia? Por que essa questão tá feia? Porque isso aqui é o caminho celular. Isso aqui é o caminho celular, mas não é o caminho de quem? Do fosfolipídio. Então o que você quer? Eu quero trocar lisossomo por vesícula de secreção. Porque do complexo Golgiense sai uma vesícula de secreção. Essa vesícula de secreção, ela pode ter 3 destinos diferentes. Ela pode ficar na célula com as enzimas, ela pode ir para a membrana fosfolipídio e ela pode ser secretada. Estão me fazendo entender? Eu queria trocar a palavra lisossomo por vesícula do quê? De secreção. Porque, na verdade, quantos tipos de vesícula de secreção saem do complexo Golgiense? 3. Então, seria mais correto. Mas eu não vou brigar com a questão, vou marcar E. Alguém vai checando esses gabaritos? Tá certo. Tá certo? Não fala se tá certo antes ou depois. Vocês entenderam por quê? Crianças, olhem para a prof. Se isso aqui cair na UEMS, isso aqui já caiu, não vai cair de novo. Vocês entenderam que a questão tem um erro? Porque o complexo Golgiense não forma lisossomo, ele forma vesícula com substâncias, que tem quantos destinos? 3. A membrana, por exemplo, se isso aqui fosse a spiker, se eu tivesse tomado um gene, ele ia passar pelo retículo rugoso, pelo liso, pelo complexo Golgiense, ele ia estar no lisossomo ou ele ia estar na membrana? Na membrana como fosfolipídio. O lisossomo é só um tipo de vesícula que vem dele, mas pode ser lisossomo, pode ser membrana e pode ser o quê? Secreção. Faltou vocabulário correto para ele. 43. A figura ilustra 4 vias metabólicas diferentes. Ninguém fala nada, que eu preciso pensar que eu sou lerda. Bom, glicose para piruvato é o quê? Glicólise. Na parte de... Vocês estão comigo? Na parte de cima saiu o CO2, é Krebs, foi para a água, é cadeia. Essa seta de cima é a respiração celular, o quê? Aeróbia.
Gente, etanol com CO2 ainda vira ácido acético é o quê? Fermentação alcoólica e acética. As do lático, fermentação lática. E a de baixo é só fermentação alcoólica sem formação do quê? Do vinagre. A levedura faz a fermentação alcoólica. Ela vai fazer a via... Ah, tem número nas vias? A via 4. Via 4. E via... Só tem a 4, porque... Não, minto, olha aqui pra mim. A levedura, ela é facultativa. Tanto é que a gente deixa o barril o quê? Aberto e o barril o quê? Fechado. Ele não pergunta para o vinho. Se fosse para o vinho ou para o pão, a gente marcaria a 4. Mas ele pergunta o que ele é capaz de fazer. Então, ele é capaz de fazer a 1 e a 4. Tem isso, crianças? Qual é? Ah, é, B de bola. A 2 não. Por que não? Porque, eu não sei se vocês aprenderam em química, ela chama acetobactéria. Acetobactéria, não sei, o professor de química geralmente fala que o vinho a gente não coloca assim. O vinho a gente coloca como? Assim. Porque se a gente coloca assim, entra o quê? Oxigênio e acetobactéria. E aí o álcool, ele entra na fermentação acética, que é a única fermentação que não é fermentação. Ela é o quê? Oxidação. Então a gente coloca o vinho assim, não entra o oxigênio e não entra a acetobactéria. Então ali na vinha 2, se você quiser anotar, é a fermentação que é oxidação. Cai mais em química essa. É uma fermentação que é uma oxidação, que requer a presença do oxigênio e só tem uma bactéria que faz isso, tá? Só um grupo. Tem várias espécies, mas o gênero é única. Ela se chama acetobactéria. Nossa, eu escrevi aqui. Mas obrigada, Dudinha. Ô, gente, vamos para a próxima? Vocês estão bem? Então vamos. O medicamento lenacapavir atua como um mecanismo diferente de outros antirretrovírus. Enquanto a maioria interfere na produção do material genético, um vírus envelopado, o enacapsir impede a formação do chamado capsídeo, estrutura de RNA. Só um minutinho. Estrutura que guarda o RNA do vírus e possibilita a entrada das células, bloqueando o processo de entrada do HIV. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó. Você lembra que o HIV é um retrovírus? Você lembra que ele tem um envelope, ele tem a cápsula. Quantos RNAs ele tem lá dentro? Muito bem, gente. Ele tem 2 RNAs idênticos lá dentro. Esses RNAs, eles são ativos ou eles são moldes? Moldes. Quantas enzimas tem lá dentro? 3. A transcriptase reversa, a protease e a integrase ou ligase. Você tem que ter isso na sua cabeça, gente. O HIV ele tem um envelope, o HIV tem um capsídeo, o HIV tem 2 RNAs idênticos e o HIV tem 3 grupos de enzimas. A transcriptase reversa, a integrase, que é a mesma coisa que o quê? Ligase e a protease. O que ele está falando? Ele está falando que o PrEP, que é aquele profilático, ou o coquetel mesmo, AZT, o PrEP, ou o coquetel, eles impedem a replicação, porque olha aqui na minha célula. Quando entra o RNA, vocês lembram disso? O que ele vira imediatamente? DNA fita única. O que acontece em seguida? Destruição do RNA. Ó, a primeira coisa que acontece é a transcrição reversa. A segunda coisa que acontece é a hidrólise do RNA molde. Ele tem que desaparecer. A terceira coisa que acontece é a duplicação do DNA, porque o DNA tem que ser o quê? Duplo. A quarta coisa que acontece é a entrada via carioteca. A quinta coisa que acontece é lesão de microquimeria. Cola o DNA aqui. A sexta coisa que acontece é a transcrição do RNA mensageiro. A sétima coisa que acontece é a tradução da proteína. Isso aqui tá claro? O que o PrEP, o que o AZT, eles fazem? Eles vão aqui. Nível 1, nível 2. Combinado? Então, eles não deixam ter a transcrição, eles não deixam ter a degradação do molde, com isso, não há replicação. Ele diz que esse medicamento não é assim. Esse medicamento, ele vai aqui, ó. Ele impede a formação da cápsula, o quê? Proteica. Estou me fazendo entender, cursinho, sim ou não? Porque é aqui que a proteína está sendo produzida. Então, o que acontece? Olha esse HIV, ele tem um monte de replicação, mas ele não tem cápsula. Então, ele não forma novos vírus, é um medicamento diferente.
O enunciado apresenta uma informação. Eles têm problema de falar enunciado, né? É certo, considerando o quê? O capsídeo possibilita a entrada do HIV na célula. Gente, possibilita, mas indiretamente. Quem faz o HIV entrar? Gente, essas coisas são básicas. O envelope, ele entra por fusão. Ele tem que proteínas no envelope? GP120, GP40, GP41. Em qual proteína da membrana ele se liga para fazer a fusão? CD4. Então, aqui está o HIV, aqui está a minha célula. A minha célula é o T4, T helper, T auxiliar. Ele tem uma proteína que chama CD4. CD4 tem ligação com GP120, GP40 e GP41. E isso possibilita, não é nem endocitose, é o quê? Fusão. O capsídeo entra inteiro. Obviamente que o capsídeo permite a infecção, porque é ele que entra. Mas é de forma direta ou indireta? Indireta. Tanto é que se o paciente não tem CD4, ou se você toma um medicamento, ou se você pega uma cepa de HIV que não tem receptor, você pega ele? Não. Então, A não está certa, mas também não está correta. Vou nas outras. O HIV é um vírus composto de RNA como material genético? Sim. Só uma pergunta. Quantos? 2. Positivo ou negativo? Nenhum. Positivo é 5,3, é mensageiro. Negativo é 3,5, tem que replicar. 5 e 3 são RNAs replicativos. Vírus de RNA positivo e vírus de RNA negativo, o RNA fica fazendo o quê? Cópia. Vocês lembram disso? Olha aqui pra mim. Se o vírus é de RNA positivo, ele entra 5,3, ele é CCG. O que ele forma? 3,5-GGC. Vocês lembram disso? E o negativo também, eles replicam. Esse aqui não é replicável. Esse vírus de RNA não é RNA replicável. Senso positivo e senso negativo nunca terão o quê? DNA. São vírus de RNA replicável. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Isso aqui é ABC? O que é isso aqui? Paulista é paulista. Não acho que você tem que fazer paulista. Quero minhas filhas embaixo da minha asa. Você está entendendo? Porque o mundo está muito corrompido. Você vai viver na bolha? Amo a bolha. Quero viver na minha bolha. Fala mal de mim mesmo. Se eu fosse sua mãe, vivia você na bolha. Escolhe seus amigos, escolhe seu namorado, vive na sua bolha. O mundo tá muito louco. Fica na bolha. Vocês ouviram? Não estou dizendo para ir fazer paulista, mas é outro nível. Olha essa questão, gente. Então, gente, você tem vírus de RNA positivo, você tem vírus de RNA negativo, você tem vírus retrovírus. O RNA positivo e o RNA negativo são RNAs replicativos. Isso está sendo claro, gente? Sim ou não? Eles nunca terão o quê? DNA. O retrovírus, ele tem um RNA molde, que é um RNA inativo. Vocês estão entendendo isso? Tanto é que ele tem uma etapa, que é virar DNA. A segunda etapa já vai fazer o que com ele? Destruir. Destruir, você não tem. Então, mas ele é de RNA. Mas RNA positivo, negativo ou não replicativo? Não replicativo. Ativo ou molde? Molde. Vocês estão com frio? Um pouco? Desliga esse ar aqui. Assisti 15 minutos da aula da Luana, não sei que dia, quase morri de frio nessa sala. O ar não chega aqui. Assim como eu tô tendo a honestidade para falar que é um gelo aí, aqui não vem. Aqui, ó. Mas eu me compadeci de vocês. Eu entendi finalmente o que é empatia. É sentir na pele do outro, né? Mas vou te dizer, para sentir na pele do outro, você tem que ir lá comer farofa com o outro. Porque enquanto você tá aqui, é empatia. Eu não consigo ter empatia sem viver, você tá entendendo? Tô falando a verdade. Coitado, vocês estão com frio? Ou tá bom? Quase morri. Mas aqui não vem ar, gente. Não vem ar aqui. Onde eu tô? C. O HIV é um retrovírus? Sim. Ah, ele quer um erro. Ah, tá, porque tá tudo certo? Então tá. A B é verdadeiro, a C é verdadeiro, a D, o bloqueio da formação do capsídeo impede a replicação do vírus? Não. Impede o quê? A montagem. A montagem. Ah, nunca vi. Vou dar um tapa na sua cabeça. Você viu desde a 5ª série que existe fixação. Todo vírus tem que tocar no hospedeiro. Aí existe penetração. Ele pode ser por fusão, ele pode ser por endocitose, ou ele pode colocar só o material genético. Aí existe a inativação.
Essa célula vai funcionar ou essa célula vai parar tudo? Parar tudo. Essa célula não tem mais duplicação, não tem síntese de ATP, não tem tradução. Tudo aqui é usado pelo vírus. Aí você tem o quê? Desculpa, eu pulei. Biossíntese. Biossíntese é isso aqui. Produziu RNA, traduziu. Aí você tem a montagem. Vocês estão comigo? Vocês lembram disso? Fixação, penetração, inativação, biossíntese, montagem. E aí você tem o quê? Liberação. Como pode ser a liberação? Pode ser lítico. Pá! Estourou. Boa, Duda? Boa. Lisogênico. Pode ser. Boa, Lívia. Talvez não estoure. Talvez fique ali de forma o quê? Inativa. Brotamento. HIV pode fazer brotamento. Ele pode levar um pedaço do envelope. Parece um brotinho. Ou citocinético, fudeu o sistema, não pode falar palavrão só na aula. Esse, na hora de sair, induz mutação e a célula começa a fazer o quê? Mitose. O que isso pode virar? Câncer. Então, a liberação pode ser por lise, a liberação pode ser por brotamento, a liberação pode ser lisogênica, ela saiu, o que ficou o quê? Inativo. E a liberação pode ser o quê? Citocinética. HPV causa câncer, herpes causa o quê? Câncer, catapora causa o quê? Câncer, hepatite B causa o quê? Câncer, a saída deles induz a citocinese. Não gostei dessa. O capsídeo é uma estrutura que guarda o RNA dos vírus? Sim. Qual é a errada? D de dado. Lembrando que a não é 100% correta. Ele deu A, a não é 100% correta. Então eu vou ter que ver aqui que eu errei. Qual que é o item? D de dado. O bloqueio da formação de capsídeo impede a replicação do vírus? Mas posso falar? Não tem coragem de marcar. Não está impedindo a replicação. E ele ainda deixa claro no enunciado que o remédio que impede a replicação é o que impede a transcriptase reversa. Posso falar? Eu vou errar. Eu vou errar porque eu não consigo marcar replicação. Vocês entenderam? Porque o que é a replicação? Gente, olha aqui para mim. Vírus não faz mitose, vírus não faz meiose. Replicação para vírus é replicação de material genético. Quando o vírus é de RNA positivo, ele vira um RNA negativo, como aquilo chama? Replicação. Vocês estão entendendo isso? Replicação é aumentar o material genético. Não é? Gente, eu te garanto. Tanto é que se você for no AMABS e tiver escrito assim, definição de RNA positivo, ele vai falar que o RNA genômico é igual ao RNA mensageiro, porque é 5,3. E ele vai falar que a replicação vem antes da tradução. A tradução vem antes da replicação, porque assim que ele entra na célula, o que ele já produz? Proteína. Só depois ele faz a cópia 3, 5. Posso falar? Apresenta uma informação equivocada. Tem algo no texto que está errado. E aqui na penúltima linha tem que o RNA do vírus, o capsídeo, possibilita a entrada na célula. Isso. Perdão, é para ver o erro do enunciado? Certeza que é isso que ele quer? Um excerto apresenta... tá, não é para marcar errada. E ele fala isso? Fala. O HIV impede de replicação, entendi. Mas posso falar, quem aí está errada? O A, sem cápsula ele não entra, mas ele entra primeiro pelo envelope. Vocês entendem? É igual aquela do Enem. Não tem pronúcleo, não tem mitose do zigoto, não tem pronúcleo, não tem. Mas primeiro teve que não digerir a zona pelúcida. Não vai ter as outras. É claro que sem cápsula eu não entro. Mas primeiro eu tenho que entrar com o envelope, né? Então, você tá vendo? Questão polêmica. Mas questão bonita. Eu gostei bastante da questão. Eu errei. Mas errei por causa da interpretação. Vocês entenderam? Ele quer o erro da questão. E não tem como, né? Agora, eu vou repetir 1000 vezes. Olha aqui pra mim. A replicação do vírus depende do capsídeo? Não. A replicação é o aumento do material genético. Na hora que eu tô com o material genético envolto pela cápsula, não chama replicação, chama montagem. Então ela tá errada, só que ela não falou isso no
enunciado. Próxima. Para tudo, vai na 47. Eu vou voltar, tenha paciência comigo. Você tá vendo esse espinho? Isso é um trematoda. Com certeza, Milena. Ele nem precisava ter falado que a xistossoma é o quê? Mansone. Lembra? Trematoda eu tremo todo, lembra? Por que eu tremo todo? Porque eu tenho que decorar que entra miracídio, faz reprodução. Crianças, fala para sua professora amada, querida, do coração. Existe um grupo de plateuminto, eu amo esse quadro, olha. No intervalo, pede para os monitores, os fiscais, os funcionários passarem o alquinho aqui pra gente. Aí eu tenho que avisar, a gente vai fazer reunião. Aí a HB falou, anota o que você quer. Eu já tenho 64 coisas anotadas. Cadê meu celular? Tá aqui. Manda pra mim, lembrar na reunião que antes da aula da Milena é necessário passar o produto. É que eu não sou do administrativo, gente. Vocês acreditam que eu sou funcionária, eu sou uma sócia funcionária? Eu era do administrativo, mas eu era tão nervosa, eu era tão brava, eu brigava com todo mundo. Aí ou a sociedade ia acabar. Estou falando a verdade, a gente tem que ter humildade para falar. Ou a sociedade ia acabar, ou nenhum funcionário ia parar. Vocês estão entendendo? E às vezes perder é ganhar. E o objetivo era eu cuidar dos alunos. Gente, abrir mão de dinheiro, dinheiro mesmo. Não recebo, ganho igual funcionário. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não brigo mais com ninguém, não tenho mais problema com ninguém. Vocês acreditam? Tem dinheiro que é maldito. É verdade. Graças a Deus, claro que eu posso, porque meu marido paga minhas contas, né, gente? Gente, marido provedor e iPhone 17 Pro só reclama quem não tem. Quem tem, olha, só se liberta. Então, gente, eu não sei nada, mas voltando à história, não sabia nem que o funcionário chamava Magno e que ele era terceirizado, pra você ter uma ideia, tanto que eu só lia nada. Aí o HB falou que vai ter essa reunião, ele pediu pra eu anotar, porque eu não sou do ADM. Amém? Amém. Então tá, gente, olha ali, o que a gente tava falando. Ah, do trematodo. Aí, ó, pensou em trematoda, pensou em grupo do quê? De plateuminto. E pensou em algumas características. Trematoda, eu tremo todo. Por que que eu tremo todo? Porque eu tenho que decorar que o HI, ele recebe quem? Miracídio, sai quem? Cercária, dentro dele tem pedogênese, forma esporocisto, que mais que forma? Rédia. Vocês estão comigo? Eu tremo todo, por que eu tremo todo? Porque esse HI, que eu tive que decorar tudo isso aqui, tem relação com água. Eu passei pela água e eu senti frio. Eu tremo todo por causa da água e nojo, porque isso aqui é caramujo. E eu tremo todo porque o verme está no sangue, mas o ovo sai com as fezes. Como isso é possível? Essa que é a questão. Olha esse desenho. Esse desenho mostra um ovo que tem o quê? Espinho. Esse ovo só existe num sangue chamado mesentério, que é o sangue do intestino. E ele literalmente fura o sangue, cai onde? No intestino e sai com as fezes. E eu vou te dizer, isso aqui tá sendo bom para revisar o EMS, porque o EMS cobra doença, viu? Cobra vírus, cobra. Amém, amém. Então eu acabei indo para 47 porque achei bonito o desenho. Então olha lá. O espinho do ovo, você vê. Deixa eu ler devagar para eu não errar a interpretação. Esse espinho superficial possibilita que o ovo tenha acesso ao intestino. Vocês entenderam? Gente, quem sabe isso aqui? Só alguém que estudou. A epiderme do hospedeiro é essa. Ao intestino do hospedeiro o quê? Definitivo. Por isso que é uma doença sanguínea com transmissão oral fecal. Agora você vai falar pra mim que paulista não é paulista. Paulista é paulista, minha filha. Alvéolo não, porque isso aqui não tem ciclo do quê? De Loss. Musculatura do hospedeiro não, porque isso aqui não é cisticerco, isso aqui é ovo. Tudo bem? E vasos sanguíneos não, porque olha aqui pra mim. Vocês estão comigo? Ele já está dentro de quem? Do sangue. E não é do hospedeiro intermediário, é do hospedeiro definitivo. Nota 1000 nessa questão. Os corais de alcatrazes capturam... Quer perguntar? O que eu marquei? Não sei. B de bola, de bombom, brigadeiro. Os corais de alcatrazes capturam por ano carbono equivalente à queimada de 324 mil litros de gasolina. Gasolina é foda.
Aquilo que eu falo, gente, tem coisa que não dá mais, vocês estão entendendo? A gente pode ser capitalista, a gente tem que trabalhar, a gente tem que andar para frente, não dá para voltar a ser índio, né, gente? Mas tem coisa que não dá, combustível fóssil não dá, vocês estão entendendo? Não dá. Hoje, é que toda vez que eu venho aqui eu assisto o jornal na hora do almoço. Hoje, na hora que eles falaram que eles assinaram um termo numa padaria porque pegou fogo lá na COP e que o termo falava que eles ainda não tinham uma proposta, bando de hipócrita. É um absurdo um negócio desse. Dinheiro que eles estão gastando nesse negócio, eles não têm uma proposta para reduzir... Esse povo acha que a gente não tem cérebro. O coral cérebro, 170 toneladas de carbonato. Tá, filho, o que você quer? Outros invertebrados que, assim como os corais, retêm quantidades de carbonato... grifa a palavra carbonato. Carbono. Ah, tá. Ah, obrigada. Então, vou ler de novo. Outros invertebrados que, assim como os corais, retém quantidades expressivas de carbono. Coral não retém carbono? Não retém. Tem um erro aqui, como tinha um erro lá. A retenção de carbono, a palavra retenção de carbono significa fixação de carbono. Que significa conversão de matéria inorgânica em matéria o quê? Orgânica. Assim, eu tô sendo sincera, não dá pra gente mentir só pra acertar e falar que a gente sabe. Que é a fotossíntese e a quimiossíntese, mas é o único processo de retenção de carbono. Mas tá bom, vamos na vibes. Por que a gente está considerando? A gente está considerando por causa da alga. E a gente sabe que a alga faz o quê? A conversão. Então vai na vibes dela. Água-viva e caranguejo, anêmona e bolacha do mar, ostra e ouriço, esponja do mar e lesma, lesma e polvo. Observa que o enunciado está errado, não era carbono que ele está falando, tinha que ser o quê? Carbonato. Ai, Milena, o que eu vou fazer? Vou fingir que não está errado? É carbonato essa bosta aí. E não é água-viva, porque a água-viva tem mesogleca, geleia, esqueleto o quê? Hidrostático. Outros que nunca vão ter é minhoca e as que eu minto, porque é líquido pseudocelomático e líquido o quê? Celomático. Só que não é carbono, não. Ah, mas carbono. Gente, tudo tem carbono. Se for acumular carbono, nós vai marcar qual? Todos, gente. Você tá louco? Então ele tá falando da fotossíntese ou do carbonato. É carbonato que ele tá falando. Caranguejo, sim. Crustáceo, tem no exoesqueleto. Anêmona, não. É junto com a água-viva. Bolacha do mar, não. Por que não? Porque ela tem endoesqueleto calcário de hidroxiapatita, igual o seu. O esqueleto da anêmona não, perdão. Você está em bolacha do mar? Você está em bolacha do mar? Sim, tudo bem. Você sabe, olha aqui para a professora, olha para mim, que eu tenho que ser bem clara. Você sabe que a estrela do mar tem espinhos? Tanto é que equinodermo significa o quê? Espinhos na pele. Tudo bem? Aqueles espinhos, eles têm a mesma composição do seu osso. Ele tem a porção orgânica, que é o quê? Colágeno, e a porção inorgânica, que não é carbonato, é hidroxiapatita. Tem cálcio, com fósforo, com quê? Com magnésio. Mentira, claro que não, gente. Por isso que equinodermo é parente de cordado. O equinodermo é parente de cordado por quantos motivos? 3. Quais são? Enteroceloma, deuterostômio e endoesqueleto mesodérmico calcário, que é a hidroxiapatita. Vocês estão ouvindo o que a professora está falando? Não é o carbonato deles, é diferente. Ostra, sim. Ouriço. O ouriço é diferente. Por quê? Porque quando você olha para a bolacha, os espinhos se fundem. No ouriço, você vai ter a lanterna do quê? De Aristóteles. E ela pode ter esse carbonato ali. Tá bom? Ele não vai ter só os espinhos fundidos. Esponja, lesma, não. Lagosta, polvo, não. Ó, lagosta sim, polvo não. Lagosta sim, polvo não. Esponja do mar, não. É espícula, mas a espícula ali é de cálcio ou sílica, a maioria é de sílica. Esponja do mar pode ser que sim. A inorgânica tem... Você tá na esponja do mar? Qual é a porção orgânica dela? Espongina, alguém falou. E a porção inorgânica? Espícula. 90% das espículas são o quê? Sílica, por isso são chamadas de vidro. 10% cálcio. É raro, mas pode ser. Esponja do mar é raro, mas pode ter espícula de calcário, de carbonato. Lesma não, porque não tem concha. Ostra, sim, porque é o quê? Molusco. Escreve assim, ó, molusco e crustáceo, ok. Molusco e crustáceo vão ter. E o
O ouriço eu acho que é uma pegadinha. Por que o ouriço eu acho que é uma pegadinha? Porque ele não está se referindo aos espinhos, mas ele pode estar se referindo ao carbonato que tem onde? Na lanterna de Aristóteles. Ali é carbonato puro. Você lembra que tem... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti uma aula da Lu, assisti uma aula do Cisco, um pedacinho do HB e percebi que biologia tem muito conteúdo, né? As aulas deles são mais calmas. As coisas são menos misturadas. Deixa a professora falar, Milena, tá tudo misturado? Tudo. Então tenta se organizar. Primeira coisa, esqueleto. Quero que você pense em esqueleto. Pode ser? Como que é o esqueleto do porífero? Endoesqueleto não mesodérmico. No mesênquimo ou no mesoílo. Orgânico de espongina e inorgânico de espícula. 90% a gente não pode mentir. É o quê? Sílica, elas são chamadas de esponja de vidro. Mas tem uns 10% de cálcio, calcário, então poderia ser. Sobre o esqueleto do porífero, tudo bem? Como é o esqueleto do selenterado? Em geral, sem ser coral. Hidrostático, mesogleia, uma geleia. Coral é uma exceção. Plateuminto não tem. Plateuminto não tem porque plateuminto tem 3 músculos e o músculo é o esqueleto. Plateuminto tem músculo circular, transversal e longitudinal. Então, o tônus é o esqueleto. Asqueuminto é o quê? Hidrostático, pseudoceloma. Anelídeo é o quê? Hidrostático do celoma. Vocês estão me acompanhando? Porque o ano acabou, é um bate-papo. Eu sei que você está me acompanhando. Moluscos. Moluscos. É de carbonato. É a concha. Quem produz isso? O manto. O manto. O carbonato só está presente em quantas camadas da concha? Uma. Então, aqui está o manto. Aqui está a concha. A primeira camada é a nacarada. Ela é feita de madrepérola, não é carbonato. A segunda camada é a prismática, que é de carbonato. E a segunda é a orgânica. É orgânica. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Então, sim, tem carbonato na concha. Só que o polvo não tem concha. A lula, a concha não tem carbonato porque ela é interna, chama pena. E a lesma não tem concha. Vocês estão acompanhando a professora? A artrópode não tem nada a ver com carbonato, porque é exoesqueleto do quê? Quitina. Chegamos no selenterado. O selenterado, ele não tem o carbonato propriamente dito, porque o esqueleto dele é igual ao quê? O nosso não tem carbonato propriamente dito. O nosso tem a porção o quê? Orgânica, a porção inorgânica, o dele é igual. Só que o carbonato pode aparecer se fundir os espinhos, e tipo uma casquinha, tipo o ouriço tem os espinhos, a bolacha tem o espinho? Não, então o carbonato pode fundir ali, e no ouriço ele pode aparecer na lanterna de Aristóteles. Gente, o tema esqueleto, vocês entenderam? Sim? Então quantos esqueletos vocês viram? Vocês viram 4. Ausente, quem tem? Plateuminto. Hidrostático, quem tem? Selenterado, asqueuminto e anelídeo. Esqueleto não mesodérmico, quem tem? Porífero. E endoesqueleto mesodérmico, quem tem? Equinodermos e cordádeos. Esse assunto vocês entenderam? Agora vou para outro assunto. Nhaque. Raspar. Quantas bocas análogas vocês conhecem de raspagem? Vocês conhecem 3. Vocês conhecem a rádula, que é feita do quê? Quitina. Onde tem a rádula? Molusco menos qual? O bivalve. Porque o bivalve não tem. Tudo bem? O bivalve, ele é filtrador. Crianças, biologia é para acabar. E eu assisti a aula de todo mundo e eu descobri que biologia é para acabar mesmo. É pior que tudo. Qual a segunda? Lanterna de Aristóteles, que são 5 dentes do quê? De carbonato. E qual é a terceira? Boca circular, ciclóstomo, nos peixes que não tem mandíbula, só que é queratina. O que é queratina? Proteína. A rádula é açúcar, é no molusco. Vocês estão ouvindo eu, gente? A lanterna de Aristóteles é carbonato e é em alguns grupos do quê? Molusco, estrela do mar não tem. E ciclostomato, boca circular, que é queratina. Bom, se eu sei os esqueletos, se eu sei as bocas, eu não vou marcar água-viva, eu não vou marcar anêmona. A bolacha eu marcaria, mas não pelo esqueleto.
mas pela fusão dos espinhos. A ostra eu marcaria, não porque a concha tem carbonato. Carbonato é em qual camada? A segunda, a prismática. A de dentro é nacarata, e madrepérola, e a última é o quê? Orgânica, mas marco. O ouriço eu marco, mas não pela fusão, porque ele tem espinhos, mas pela lanterna de Aristóteles. A esponja eu não marco. Mentira, a esponja eu posso marcar, mas ela é mais comum ou menos? Menos. Se fosse sílica a gente marcava, mas posso marcar, pode existir. Mas a lesma não, porque a lesma não tem concha. A lagosta eu marco, porque é um crustáceo, mas o polvo não, porque o polvo não tem concha. O que eu marquei? C. Mas tem que ter bala na agulha para fazer essa questão. E outra coisa, o enunciado dela está certo ou errado? É errado, porque carbono quem aqui tem? Todos. Qual é o único que consegue ter conversão de carbono? Fotossíntese. Sem dúvida nenhuma que aqui é carbono, é fotossíntese, é carbonato. Carbonato vai na onda dela, vai, não briga. Selante de fibrina, para tudo. Abriu o meu capilar. Abriu o meu capilar. Abriu o meu capilar. Abriu o meu capilar. O que eu faço? Coagulação primária, hemostasia primária. Eu agrego as plaquetas param aqui. Eu inibo a heparina, que é anticoagulante, e eu vaso contraio. Isso aqui vai durar o quê? 3 segundos? Porque a pressão sanguínea não aguenta. Eu vou fazer a coagulação secundária. Esse tampão plaquetário vai liberar tromboplastina ou tromboquinase, que pega o fibrinogênio que pega a protrombina e transforma em trombina, que pega o fibrinogênio e transforma em fibrina. Protrombina e fibrinogênio foram produzidas pelo fígado, glândula mista, porção o quê? Endócrina. A fibrina, ela vem aqui, ó, e ela sela o tampão plaquetário. Ela é uma proteína o quê? Insolúvel. Combinado? E aí eu tenho a terceira etapa, que é a cicatrização. O macrófago vai comendo gradualmente, o fibroblasto vai cicatrizando para voltar ao normal. Vocês estão comigo? Ele falou da fibrina. Então ele está no tampão da plaqueta ou ele está na cascata da coagulação? Cascata da coagulação. É enzimático isso aqui. Extraída do veneno de serpente. Eu não tinha negócio o Enem não tinha uma questão assim? Veneno de cobra? Não, naquela revisão que a gente fez do Enem, não tinha um veneno de cobra que a gente pegava? Sei lá, esculpia tudo uma da outra. O selante de fibrina é uma cola biológica, é verdade isso aqui, tá? Isso aqui não é mentira. Tem fibrina, chama cola biológica. Produzida por uma enzima, extraída do veneno de serpentes, tá? Rica em fibrinogênio, extraída do sangue, tá? Esses componentes combinados imitam o processo de coagulação. E cicatrização. A cicatrização é coagulação primária, secundária ou terciária? Terciária, você tem que cicatrizar. O tratamento da lesão... o selante tem sido estudado para colagem de nervos. Colagem de nervos, qual parte do nervo coagula? Dendrite e axônio. Dendrite e axônio cola, regenera. Isso chama plasticidade neural. Você tá brincando? Eu não tô. Às vezes eu faço uma cirurgia, eu corto um axônio. Às vezes eu faço uma cirurgia, aqui, ó. Eu corto um dendrito. Depois esse dendrito volta o quê? A se desenvolver. Qual é a única parte do neurônio que não divide e não regenera? O corpo celular. O axônio regenera, o dendrito regenera, eles têm plasticidade. Beleza. Tratamento de lesão óssea. Osso cola. Como que chama colar o osso? Calo ósseo. Aqui está o osso. Eu quebro. Quem lembra? Olha aqui para mim. A célula tronco do osso se chama mesenquimatosa. Ela forma um monte de blasto. O blasto produz um monte de colágeno, forma uma bola. Você passa a mão, você sente a bola. Só que conforme você vai andando, conforme você vai tracionando, conforme você vai fazendo exercício, o que o clasto vai fazendo? Comendo e vai tendo uma remodelagem. Sim. E até mesmo na recuperação de movimentos pela lesão, o quê? Medular. Olha aqui pra mim. A medula é sistema nervoso central. Ela é cinza dentro e o quê?
branco fora. Ele está falando que a gente consegue colar isso aqui. Eu não conhecia. No selante de fibrina mencionado no inserto. Aí tudo isso para perguntar o que é a fibrina. Fala sério. O fibrinogênio hidrolisa a fibrina. A fibrina polimeriza o fibrinogênio. O fibrinogênio converte sériproteína em fibrina. Gostei dessa. Não, o fibrinogênio é hidrolisado em fibrina. Ele é uma proteína, ele é quebrado em fibrina. Então vai ter que ser A. A sériproteína converte fibrinogênio em fibrina. Ele fala o que a sériproteína faz? Então, a série polimeriza a fibrina. Ele não fala o que faz. Bom, ou você vai ficar com AC, fibrinogênio, não, é AD. Não. Só um minuto, calma que eu tenho problema de interpretação, mas você me deixa ansiosa também, acalma. O fibrinogênio hidrolisa-se em fibrina. Você vai lá, quebra o fibrinogênio em fibrina. Então não é a A. Porque na A tá falando que o fibrinogênio hidrolisa a fibrina em C. Tá vendo como é que... Calma. Devagar. A fibrina não é polimerização aqui. É hidrólise. O fibrinogênio converte a série... Não, ele vai virar o quê? Fibrina. Ele vai ser hidrolisado em fibrina. A sério converte... É essa então. Converte o fibrinogênio em fibrina, D de dinheiro. Vamos ganhar bastante, amém? Amém. 48, já me arrepiei. Olha essa tabela. Não, olha essa tabela. 70, 80, 420, 430 de filho. Eu já sei o que ele vai falar. Olha aqui pra mim. Eu nunca sei, gente, nada. Mas genética, gente, genética é a única área que a gente pode falar assim, já sei. Fisiologia humana, ele vai ter sempre um paciente novo. Parasita, ele vai ter sempre uma questão nova. Vírus, ele vai ter sempre um medicamento novo. Você tá entendendo? A única coisa que a gente faz, já sei, é o quê? Genética. Ele vai pegar esse cara aqui, ó, certeza absoluta. Vou ler pra você ver. E vai cruzar com esse aqui, ó, certeza absoluta. Esse cara aqui sempre manda Azinho o quê? Bzinho. Se esse cara aqui tem segregação independente, ele forma 4 gametas, 25% cada. Vão ser 4 filhos, 25% cada. Se esse cara aqui formar 2 gametas, não é segregação independente. Aí é linkage completo, sem crossing over. Ele forma 2 gametas, 50% cada. Ele forma 2 filhos, 50% cada. Vocês lembram disso? E se ele fizer linkage com crossing over ou linkage incompleto, vocês estão lembrando? Vou devagar, gente. Vi minha amiga Luana dando aula. Ela tem paciência. Eu terei paciência. Amém? Amém. Crianças. Cromossomo 1, cromossomo 1 linha. Cromossomo 2, cromossomo 2 linhas. Azão, azinho, bezão, bezinho. Isso aqui tem segregação independente. Quais são os gametas? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Tá sendo mais didático, nível Luana? Sim. Vou cruzar o azinho, azinho com bezinho, bezinho. O que é? O azinho, bezinho. Aí eu pergunto pra vocês, como é que serão os filhos? Azão, bezão, mais azinho, bezinho. Vocês estão entendendo? Então serão quantos filhos? 4. 25%. Então isso prova que o cara tem segregação independente. Agora vamos lá, nível Luana. Aqui tá o azão, aqui tá o bezão, aqui tá o azinho, aqui tá o bezinho. Eu inventei. Vamos supor que ele seja o quê? Cis. Talvez não seja. Eu posso inventar cis? Ele formará quantos gametas? 2, 50% cada. Quando ele cruzar com azinho, azinho, bezinho, bezinho, que manda azinho, bezinho, ele formará quantos filhos? 2, 50% cada. Tudo bem? Agora, vamos lá. É que esse quadro aqui, ó, vou te dizer. Vamos supor que ele tenha azão, bezão, azinho, bezinho. Posso manter cis só para ficar parecido? Aí ele cruza com azinho, azinho, bezinho, bezinho. Mas vamos supor que a distância aqui é menor que o quê? 50. Tem hora que ele divide e forma azão, bezão, azinho, bezinho, que é sem mistura. E tem hora que ele divide, forma azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, que é com mistura. Numa vida com essa divisão,
E com essa divisão, tem hora que só forma 2 tipos, tem hora que forma 4 tipos. Ele vai formar o Azão, Bzão mais, ele vai formar o Azão, Bzinho mais, porque ele nasce em qual divisão? Ele nasce em qual divisão? Nas duas. E Azão, Bzinho e Azinho, Bzão mais ou menos? Menos, que são os recombinantes. Na hora que ele casar com esse cara que é Azinho, Bzinho, ele vai formar 2 filhos mais, 2 filhos menos. Relembraram? Então, assim, poucas vezes eu faço isso, mas você tá vendo essa tabela? Você tá vendo o primeiro filho? Ele veio de um gameta o quê? Recombinante. O segundo filho veio de um gameta recombinante. O terceiro e quarto filho veio de um gameta parental. Soma tudo isso aí, fazendo um favor. 70, 80, 420, 430. 1000. 1000? É 1000? Vou confiar na Dourado, porque eu sou uma porta. Então tá, 1000. 70 dividido por 1000? 7%. Sim ou não? E o segundo filho? 8%. E o terceiro filho? 42%. E o quarto filho? 43%. Vocês entenderam isso? Esses filhos, olha aqui para sua professora querida. Esses filhos, ó, 4 filhos. 4 filhos. Aqui deu quantos por cento, perdão? 7. Aqui deu quanto? 8. Aqui deu quanto? 42. Aqui deu quanto? 43. Isso indica que um papai é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Certeza, absoluta, certeza. Eu nunca tenho certeza de nada. Se eu te falar que é certeza, você pode confiar. E o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, aqui ele fez gameta recombinante, aqui ele fez gameta parental. Certeza. Agora lê comigo. A drosófila, 2 genes ligados. Cor dos olhos e forma das atifala, eu nunca tenho certeza. Nunca você vai me ver falar assim, ó, certeza que ele vai pedir gastrite. Mas em genética é certeza que ele faz isso. Então aproveita. Os olhos podem ser brancos ou vermelhos. E as asas normais ou vestigiais. Ah lá, a mosca duplo que heterozigota, azãozinho, bezão, bezinho, ela é vermelha e normal. Então, ó, azão é vermelho. E bezão é normal. Porque ela é azão, azinho, bezão, bezinho e ela é vermelho e normal. Então alguém fala pra mim o que é o azinho, azinho? Branca. E fala pra professora o que é o bezinho, bezinho? Vestigial. Agora vai no filho, vai no filho, vai no filho. Ah, você tá vendo que ele cruza com duplo quê? Recessivo? Te falei, certeza. Sabe por quê? Esse aqui sempre manda azinho, bezinho. Aí a proporção dos filhos indica a proporção dos gametas. Vocês estão ligados? Ô filhote, o primeiro filho é vermelho e vestigial. Esse aqui. Bom, vermelho, o que ele teve que ganhar? Azão. Vestigial, o que ele teve que ganhar? Bezinho. Vocês concordam que um azinho e um bezinho é certeza que ele tem? Porque ele tem aquele pai, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, o que esse pai aqui, ó, heterozigoto deu pra ele? Azão, bezinho, quantos por cento? 7%. Fez sentido? Essa segunda abelha, abelha nada, é mosca, ela é branca e normal. Para ela ser branca, o que ela recebeu? Azinho. Para ela ser normal, o que ela recebeu? Bezão. Certeza que esse pai aqui deu azinho, bezão, quantos por cento? 8%. Fez sentido? Porque esse aqui sempre manda o quê? Azinho, bezinho. Ô crianças, 42% vermelho e normal. Para ser vermelho recebeu? Azão, normal recebeu? Bezão. Então o pai deu assim. Eu estou sendo clara? Vocês têm certeza? E a última é branco e vestigial. Como é que vai ser branco e vestigial? Azinho e vestigial. Bezinho, o que ele vai receber? Azinho, bezinho. Gente, olha pra cá. Isso aqui pode cair na UEMS. Isso aqui pode cair no FMS. E aí eu pergunto pra vocês, esses dois são recombinantes, esses dois são o quê? Parentais. O cara tem segregação independente, ele tem linkage completo ou linkage incompleto? Linkage incompleto. Tem hora que ele divide com crossing, tem hora que ele divide sem crossing. Beleza? Esses dois aqui são os mais abundantes. Eles indicam a mistura ou a falta da mistura? A falta da mistura. Então, em um cromossomo ele é azão, bezão, no outro cromossomo ele é azinho, bezinho. Ele é cis ou trans? Cis. Se eu somar os recombinantes, eu tenho a distância. 8 mais 7, 15. Então, aqui eu tenho quantas unidades de recombinação? 15. Se eu somar os recombinantes, eu tenho taxa de permuta, taxa de crossing over, taxa de recombinação. Qual é a taxa?
15. E o dobro da soma dos recombinantes chama taxa de célula, taxa de meiose. Qual é a taxa de célula? 30. E eu, nesse momento que a prova é amanhã, você decora. Nesse momento, gente, você decora. Vocês estão entendendo isso? Nesse momento você decora. Igual a Isabela, estou falando sério, ela vai fazer primeira Eucaristia domingo. Hoje tem uma confissão. Mãe, ainda não decorei o ato de constrição. Minha filha, nesse momento, o que você vai fazer? Escrever num papel, abrir e ler. Porque eu tenho a confissão daqui 1 hora. Tem coisa, gente, que a gente tem que ter noção. Que acabou o quê? O tempo. Então, neste momento, você decora. Se eu somar os 2 recombinantes, eu tenho a distância. Se eu somar os 2 recombinantes, eu tenho a taxa de permuta, crossing over e o quê? Recombinação. Se eu somar os 2 recombinantes e multiplicar por 2, eu tenho a taxa de célula. Vocês estão de boa? Pô, podia cair isso aqui. A terça-feira vai me matar, mas ó, a UEMS, eu vou disponibilizar essa gravação para terça-feira, para ela ver que eu estou preocupada com ela. Por que você está preocupada? Porque, gente, Paulista vai prestar FUVEST. Então, a UEMS é o seguinte, é você concorrendo com essa pessoa que está do seu lado. Estou mentindo? Credo, Milena. Uai, gente, o que eu vou fazer? Os irmãos também competem pela teta da mãe. É a vida, filha. Vamos lá, o quê? Estou mentindo? Essa é real, 49. É triste mesmo. É triste. Porque o Enem não é justo, né? Ainda mais esse problema que deu com a questão, né? E a gente não sabe, mas a UFMS não vai ser assim. Mas a UEMS é nós com nós. Né? Amém? Tá bom, mas não vai com nós mesmo. É nós, a vaga vai ficar pra nós, amém? Amém. Ah, mas se eu não passar, meu amigo passar, ele prepara o trote pra você, porque ele vai ser seu veterano, tá bom, amém? Outra coisa, quer coisa melhor quando a gente sabe que o nosso amigo é melhor que nós, ele passa? Isso é uma benção, porque a gente pensa, que bom, o ano que vem ele não vai estar lá. Quem concorda? É verdade, hein, gente? Tem uns amigos que quando passa a gente fala, glória a Deus. Quem concorda? Meu Deus do céu. Que bom, já foi, 1 a menos, vamos embora. A síndrome de Laje. Ó, eu vou testar uma coisa, mas eu não quero ler o enunciado. Posso? Então me ajuda. Por que não é mitocondrial? Porque a mãe está normal e os filhos estão doentes. Por que não é do Y? Mas tem 2 mulheres doentes. E vai na segunda linha, o macho que está entre o 1 e o 2. Se ele recebesse o Y doente, o pai dele tinha que ser o quê? Doente. Por que não é X-razão? Olha aqui pra mim, gente. Se um guri for X-razão, Y, X-razão, doente, com certeza, gente, esse X-razão vai estar nas meninas. Você tá vendo isso aqui? Como pode, gente, a menina dele ser o quê? Saudável. Ele vai passar o quê? X-razão. A menina é sempre a cara da avó materna, da avó paterna. Porque o pai tem o X da mãe e vai passar o X pra quem? Para as filhas. Gente, você vê a minha sogra tem um nariz italiano. É um horror. Mas ela é linda, ela é linda. A Mariana e a Isabela tem o quê? O nariz. Elas falam, mãe, o que você acha? Eu falo, filho, eu acho que não tem nada a ver da sua cabeça. Eu fico pensando, Senhor Deus. Ainda bem que existe rinoplastia com preenchimento. Uai, gente, a gente escolhe o gene? Não escolhe. Não escolhe, mas uma coisa é certa, as 2 têm o mesmo X. Você tá entendendo? É certeza que aquela curva está no X. É certeza. Porque veio de quem? Da minha sogra. Então isso aqui é impossível, esse menino não ter passado X pra menina. Tá, pode ser X-azinho, X-azinho? Claro que não. Porque olha 1, como é que ela ia ser? X-azinho, X-azinho. Um X-azinho viria de quem? Do pai. O pai seria o quê? Doente, só que é autossômica. Pais iguais com filho o quê? Diferente. A doença é recessiva, vocês estão... Ah, mas tem alguma coisa errada. Vai ter que ler o enunciado mesmo, tem alguma coisa muito errada. Vai na segunda linha. Se fosse azinho, como seria 1? Azinho, azinho, como seria o preto, quadrado? Azinho, azinho, como seria o 2? Azinho, azinho, muito bem. Então, embaixo tinha que ser todo mundo o quê? Azinho, azinho, vai ter que ler. A síndrome de Lyme, conhecida como não é mitocondrial. Não, é reconhecida como a doença mitocondrial mais comum na família. Tá escrito isso mesmo? Vamos continuar. Ela pode ser causada por mutação. Tanto DNA o quê?
nuclear, quanto DNA o quê? Mitocondrial. Fala que eu não te falei isso aqui. Eu te falei isso aqui. Porque as proteínas da mitocôndria são puras ou mistas? Mistas. Por que você falou? Porque eu tenho uma amiga que trabalha com síndromes mitocondriais. E síndromes mitocondriais é uma incógnita. Porque a proteína que está lá dentro, que faz acabar com a mitocôndria, é tipo a degeneração do nervo óptico. A minha amiga trabalha com isso, PhD, é americano. Ela tem qual origem? Ninguém nunca sabe. Tem que fazer um sequenciamento genômico. É muito difícil descobrir. Vocês entenderam? Porque a proteína pode estar no DNA da mitocôndria ou no DNA do núcleo. A proteína entrou dentro da mitocôndria. Por isso que eu sempre te falo isso aqui. E assim, diferentes formas de heranças. Gente, que questão bonita. Analise o heredograma em que indivíduos representados por formas geométricas preenchidas apresentam a síndrome. Eu não sei, gente, o que eu vou marcar aqui. Os indivíduos 1 e 2 apresentam a síndrome porque adquiriram o gene mutante. Ah, ele quer o 1 e o 2. Tá. Não pode ser mitocondrial, né? Porque o 1 teria que receber da mãe. Assim, não sei se você concorda. Não pode ser X-razão, porque o 1 teria que receber de quem? Do pai, e o pai teria que ser o quê? Doente. Não pode ser X-azinho, porque o 1 entregou. Você tá entendendo que o 1 entregou? Porque ela teria que ser X-azinho, X-azinho, e teria que ter vindo de lá e de cá. Então, neste caso, ela é o quê? Autossômica. Você concorda comigo? No 1, eu tô no 1, você tá no 1 como eu? O 1, certeza absoluta que tem que ser o quê? Autossômica. Posso ir pro 2? Não é mitocondrial. Tudo bem? Não é mitocondrial. Não dá pra gente saber se é X-azão ou X-azinho, porque ela pode ser X-azão ou ela pode ser X-azão X-azinho. Tá no X, mas eu não sei. Aí nós vamos marcar o quê? Ah, perdão. Só tem uma opção. Vai ter que ser a B. Ô, bela questão. E agora? A figura 1 e 2 mostra um camaleão e uma perereca. Você tá em camaleão? Você tá olhando esse camaleão? Quando você orar para esse camaleão, você tem que ter algumas palavras na sua cabeça. Como, por exemplo, órgão de Jacobson para o olfato. A UEMS ama pegar uma palavra. Ela abre lá assim, ó, ela pega uma palavra, tiflossole, quem tem? Ou preguiça de fazer uma prova. Ah, é verdade ou não é? Você sabe que eu não tô mentindo. A UEMS é um problema. Mas a gente não pode reclamar porque, gente, eu tava falando com meu marido falou assim, Milena, meu marido não prestou a UEMS. Não tinha UEMS. Aí quando começou a UEMS ficou quase 10 anos só pelo Enem. Sabe quantas provas de vestibular a UEMS tem? 4. Ela só tem 4 anos de vestibular. Gente, imagina uma criança de 4 anos, é a idade do vestibular da UEMS. É extremamente o quê? Novo. Quero te dizer que nem tudo é culpa de política. E tem hora que nem tudo é culpa da instituição. Ela é muito nova, ela está aprendendo. Meu marido ainda falou assim, ó, comparar a UEMS com a São Francisco, a Direito da USP. São Francisco. É São Francisco? É essa, né? Ela falou, Milena, direito na São Francisco da USP existe desde a proclamação da República. Falei, você está brincando? Ele, não. É a primeira instituição de... Não sei de onde... Gente, meu marido, do nada, ele fala essas coisas. Homem que também curiosidade daquele... Eu não sei de onde ele tira isso. Do nada, tipo, ele olha pra mim e fala assim, ó, imagina, desde a proclamação da República tem essa instituição de direito. Eu falei, você tá zoando comigo? Ele, não. Eu falei, ó, não sei de onde você tirou isso. Mas você imagina isso? Como a gente é novo? Enfim, ó, vamos tentar olhar pra UEMS. Se a UEMS faz essa questão... A UEMS coloca órgão do quê? Jacobson. A UEMS coloca autotomia. O que é autotomia? Perda da cauda. Tô falando sério. Fosseta o quê? Porque não é só cobra que tem, lagarto também tem. Fosseta o quê? L'Oreal, para percepção do quê? De calor. Temperatura, definição do sexo. A temperatura define o sexo, né? Não sei se você lembra, o crocodilo nasce macho, se esquentar, e a tartaruga nasce fêmea, se esquentar. Você lembra disso? Tudo bem? Só mais uma, mais duas. Conquista da terra. Você sabe que tem ácido úrico, que o ovo é com casca. Sei que você sabe disso. Vou
Tinha que lembrar mais uma. Deixa eu só lembrar. Autotomia, fossa talorial, órgão de Jacobson, os anexos. Glândula de Sal. Pensou em glândula de sal, é réptil. Mas o passarinho é réptil. As aves são répteis. A galinha compartilha um ancestral com os dinossauros. Lembram disso? Se tiver essas palavras, a gente vai marcar répteis. Vocês estão no sapo? Nós temos que colocar columela. Columela é a orelha média, porque ele vai para a terra, ele tem que o quê? Escutar ar. Posso continuar? Uróstilo, que é aquele osso fundido que ajuda ele a o quê? A pular. Órgão do quê? Bíder, órgão de Bíder, que é aquela que faz a oscilação do quê? Do sexo. Saco vocal. Posso? O que mais? Duas vidas. É o único animal que a larva é completamente diferente do adulto, mas é mesmo, olha aqui pra mim, ó. A larva é pronéfrons, o adulto é mesonéfrons, a larva é amônia, o adulto é ureia, a larva é brânquia, o adulto é pele e pulmão, a larva é cauda com linha lateral. Tem noção? Cauda com linha lateral, um peixe. E o adulto? O adulto já tem columela, já tem tímpano, me fiz entender? Aí embaixo desse desenho você coloca assim pra mim. Siringe, quilha, siringe com S, quilha, uropigiana, que caiu no Enem. Faz um X, ausência de grosso, bexiga e dente. Ele não tem intestino grosso, não tem bexiga, não tem dente. Beleza? Eu falei quilha. Isso aqui é o quê? Ave. Posso a última? E mamífero. Fala 5 coisas que, tipo assim, ele gosta. A UEMS, ela gosta de questões curtas, diretas, pragmáticas. Então, mamífero, heterodontia. Martelo, bigorna e estribo. Heterodontia, martelo, bigorna e estribo. 7 vértebras cervicais. Pelo, diafragma, aorta para a esquerda. Glândula mamária. Tá. Mas a placenta, deixa eu só falar uma observação. Você lembra que existe o prototério, o marsupial e o metatério? A placenta é do grupo ou é do subgrupo? Subgrupo, tério. Né? O prototério não tem, ele é ovíparo. Vocês estão bem? Aí você escreve aí pra mim, tubarão. Pensou em tubarão, o que ele vai citar? Ele vai citar ampola de Lorenzini. Ele vai citar tiflossole. Tanto para absorção quanto para excreção do quê? De sal. Ele vai citar clasper. É a cara dele pedir clasper, que é o pênis. Placoide. Essa palavra placoide é a cara do tubarão. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Porque é uma escama completamente o quê? Dentária. Eu vi na faculdade, porque você vê o microscópio óptico. Gente, ela tem esmalte, dentina, polpa. Na hora que você abre ela, o que ela é? Um dente. Ela é um dente. Confia em mim. Eu vi. A escama do tubarão é um dente. Aí você coloca pra mim, movimento contínuo. Poucos peixes têm que ter movimento contínuo. Porque não tem opérculo, né? Ela é dermoepidérmica. Agora eu quero fazer uma observação. Tudo isso pode acontecer em outro grupo. Não acredito. Pode. Do nada pode encontrar um molusco que tenha pelo. Impossível. Não é. Porque eu contei para vocês que a gente pode marcar os órgãos do grupo. E eles são chamados de órgãos o quê? Homólogos que irradiam. Mas que podem acontecer. Não tem uma questão do Enem que fala que tem um molusco que comeu a lesma e teve uma mutação para cloroplasto e clorofila? Pode acontecer. Pode acontecer tiflossole na minhoca, tiflossole no tubarão. Pode acontecer siringe numa modificação do saco vocal do sapo. Não pode? Pode, eu estou te contando. As mutações são ao acaso.
Se acontecer ao acaso, o órgão é análogo. É irradiação ou convergência? Convergência. Como ele está mostrando duas línguas, eu não vi a questão, mas certeza que ele vai pedir isso. Quer ver? Ó, vai lá. As figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, um camaleão e um inseto. Adaptação comum a essas espécies que permite capturar a distância. Certeza. Certeza que ele está falando do quê? Vamos devagar. Posso? Por que não é especiação alopátrica? Porque ele não citou barreira, ele não citou ancestral. Sempre, para ter especiação, tem que ter um ancestral extinto. Por que não é deriva? Deriva é fator o quê? Ao acaso. Olha aqui para mim. Você pode até fazer rapel, porque eu nunca mais vou te ver, o ano tá acabando, mas você vai lembrar de mim, que todo mundo pode morrer. Eu na minha casa e você fazendo rapel. Mas é mais comum acontecer com quem faz rapel. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Porque a deriva é proporcional à exposição a risco. Já te ensinei isso. Acontece, gente. Quanto menos exposto, menos acontece. Quanto mais exposto, mais acontece. Deriva. Não é. Por que não é anagênese? Porque quando você olha... O que é anagênese? Eu vou fazer 3 questões da UEMS com vocês. Vocês vão perceber que não tem padrão. Não tem padrão. Só que caiu evolução em todas. Peixe em 2. Evolução em todas. Em cada uma caiu uma coisa de evolução. E teve uma que caiu anagênese. Eu quero saber se você lembra o seguinte. O que é macroevolução? Não, vou fazer uma pergunta. O que é evolução? É mudar. Mudar o conjunto dos genes, é mudar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem evolui? Todos. As pessoas têm medo de virar microquimera, elas têm medo de vacina, elas têm medo de estresse, elas têm medo de sofrer. Vou falar uma coisa para vocês. Ninguém passa pela vida sem sofrer. Vai acontecer com todos. Evolução é mudança de pool gênico, devido às exposições. Vai acontecer, você não consegue viver na bolha, que eu tanto gosto. Não tem como. Me fiz entender? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essas mudanças, evolução é mudar. Elas podem acontecer por macroevolução ou microevolução. O que é macroevolução? Formar nova espécie. Se eu fosse você, como eu não vou te ver nunca mais, eu escreveria essas coisas aí que vocês não estão escrevendo. Evolução é mudança. Tudo bem? Existe uma evolução que chama o quê? Macroevolução. Se for macroevolução, tem que ter o quê? Nova espécie. Vocês estão ouvindo, professora? Quantas formas existem de formar novas espécies? Você está brincando? Eu te ensinei 4. Isso aqui é só de faz de conta? Alopátrica, que é com a barreira... Não escreve. Alopátrica, que é com a barreira, é o quê? Geográfica. Simpátrica, que é o quê? Na mesma área. Peripátrica, formou nova espécie porque quis. Você tem livre-arbítrio. Tem gente que está nas drogas e é mendigo por consequência do sistema. Mas tem gente que está por quê? Escolheu. Em biologia existe isso, que chama livre-arbítrio. O princípio do quê? Do fundador. O cara quis. O princípio do fundador, ele quis. Vai formar uma nova espécie. Ou ambientes muito diferentes. Especiação parapátrica. Então, como é que eu formo novas espécies? Eu formo por cladogênese. Você está na macroevolução? O que a cladogênese tem que ter? Barreira, extinção. Barreira, você quis ir. Extinção, eu quis ir, vocês estão entendendo? Eu quis fazer isso. Igual você escolheu o caminho dos estudos, as pessoas escolhem outros caminhos. Gente, eu tenho 3 irmãs, são só 3. Somos 3 mulheres. Não é um número grande, são 3 pessoas completamente o quê? Diferentes. Por escolha, barreira, isolamento, tudo bem? E você tem a anagênese. Entre parênteses, a anagênese tem barreira? Tem extinção? Não, a anagênese você coloca assim para mim. Posso? Mudanças na história evolutiva. Então, às vezes forma novas espécies porque as pessoas se distanciaram. Então, alopátrica, peripátrica, estou me fazendo entender? Mas às vezes elas não se distanciaram, mas aconteceram coisas na mesma área que fizeram elas virarem espécies diferentes. Surgiu uma nova espécie e isso é uma macroevolução. Agora você tem que escrever para mim. Microevolução.
Gente, microevolução é evolução, tem a palavra evolução. Mas é micro, ela não forma o quê? Novas espécies. Milena, então, como que está evoluindo? Como é que muda o pool gênico sem formar novas espécies? Como? Só anagênese. Só anagênese. Entre parênteses, cita algumas anagêneses. Mutação. Sexo. Existe pomiticidade, todo mundo quer ser amigo de todo mundo ama todo mundo quer torcer para todos os times, todo mundo quer casar com todo mundo, ou existe preferência? Preferência, gente, tá tudo bem, a gente respeita todo mundo, mas tá tudo bem a gente ter afinidades. Preferência. Migração. Princípio do que... deriva o quê? Genética. Ô, gente, o Covid não foi uma microevolução? O Ozempic não está sendo uma microevolução? Vocês estão entendendo isso? Os tratamentos não são microevoluções? Estou fazendo uma pergunta para vocês, sim ou não? Sim, saíram pesquisas, gente, que a pessoa que tem obesidade, a ressonância magnética dela, deixa eu contar para vocês, você não vai acreditar. Ela só pensa em comer. E olha que eu como, eu gosto de comer, mas é diferente. É diferente. Ela só pensa em comer. Ela só libera dopamina comendo. Então, tipo, ela não quer trabalhar. Ela não quer fazer sexo. Ela não quer fazer exercício. Tudo essas coisas são sistemas do quê? De recompensa. Ela não quer rezar. Ela não quer beijar. Quando você entra com o GLP-1 e o GIP, eles vão no sistema nervoso central. Por isso que é perigoso. Né? Com 40 quilos tomando GIP. É louco. Ele muda a liberação da dopamina. Então, isso vai fazer o gene dele estava alto ou baixo? Baixo. Isso vai fazer ele fazer mais exercício, ele pensar em outra coisa além de comer. Gente, ele vai passar o gene da obesidade para frente. A maioria da obesidade é genética, é gene. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é que ele vai se desvincular do Ozempic, ele vai tratar, mas o filho vai herdar o quê? O gene. Porque o êxito reprodutivo dessa galera estava baixo. O êxito reprodutivo dessa galera agora vai o quê? Subir. São novas pessoas. Novas pessoas. Produtividade no emprego. Se o governo lesse esses artigos científicos, ele dava essas canetas onde? No posto. Eles voltam à atividade profissional. É motivador. Vocês estão entendendo isso? Muitas pessoas se aposentam, têm obesidade. Obesidade, você não sabe o que é paciente com obesidade. Um dia no hospital eu vou te mostrar que é um paciente com obesidade. Eles não trabalham. Eles não fazem nada. Então, para o governo, esse dinheiro o quê? Volta, não é incrível? Enfim, é microevolução. A gente está passando por um processo de microevolução agora, já. Mas por cladogênese ou anagênese? A anagênese. Tá bom, criança, então volta aqui. Oi? Princípio do gargalo é livre-arbítrio. É tipo o princípio do fundador. É deriva, é ao acaso. Mas algumas espécies deixam do quê? De ter filho. Mas tem uma coisa que cai no vestibular. Toda população, toda comunidade que tem princípio do gargalo, que algumas espécies deixam de ter o quê? Filho, elas aumentam a taxa do quê? De deriva. Não há uma explicação. Então, olha aqui para mim. Eu tenho uma comunidade que tem 100 espécies, todas procriam. A taxa de deriva é o quê? Baixa. Eu tenho um grupo que tem 10 espécies, só uma procria. A taxa de deriva é o quê? Alta. Ninguém sabe explicar. Mas os eventos acidentais, ambientais, eles são diretamente proporcionais ao efeito do quê? Do gargalo. Louco, né? A biodiversidade é uma proteção aos efeitos de ecossistema. Eu estou falando para vocês que se a gente começa a matar, desmatar, matar os macacos, além do problema de tudo isso vir para nós, além do problema das recombinações, além do problema da biodiversidade, vão acontecer mais desastres o quê? Ambientais ali. O ambiente é mais vulnerável à extinção, porque ninguém tem a explicação. Cai a taxa de reprodução, aumenta a taxa do quê? De deriva. Louco, né? Então você tá vendo, você tem que ter filho. Como é que você olha pra mim e fala que vai ter filho, gente? Claro que você vai ter filho. Gente, o povo tinha 20 filhos e não tinha nem poço para beber água. Nós temos Wi-Fi, 17 Pro, e não vamos ter pelo menos um? Vamos ter. Então vamos. Ó, vocês estão comigo? Eu não gosto de radiação. Eu não gosto, até porque a você está em irradiação? Ela é a mesma coisa que especiação o quê? Alopátrica. Que é a mesma coisa que cladogênese, ancestral, extinto. Eu não gosto de deriva, porque eu não acho que isso aqui foi ao acaso. Eu amo convergência, super curto convergência. Você está entendendo?
Podia ser a anagênese, mas a anagênese, o que é a anagênese? Mudança na história, tudo bem? Ela pode ser macroevolução ou microevolução, ele tinha que ter citado. Então, eu acho que o mais correto é o A. Foi? Então tá, belíssima prova.